Estamos ao vivo aí com o pós-jogo de Bahia 2, Atlético 1, com gol sofrido no último lance, no último segundo da partida. Enfim, deixa o like aí, quem puder, curte o vídeo, dá essa moral pra gente, ajuda demais o nosso trabalho. Quem puder curtir, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. O Rap Show já vai chegar aí para poder falar também, falar do ar. Beto, o Atlético fez um primeiro tempo até decente, eu até falei que foi um primeiro tempo pau a pau, o Atlético jogou os primeiros minutos muito bem, depois o Bahia dominou e foi aquele jogo morno no primeiro tempo. Segundo tempo, o Atlético tomou um gol no início do segundo tempo, já deu uma desbundeirada ali, mas eu queria entender melhor essa situação do Scarpa sair, se foi por briga, se não foi, se foi técnico, o que foi, porque o Scarpa não estava mal assim no jogo, e o Scarpa é a nossa válvula de escape ali da defesa, ele ajuda na marcação, aquela válvula de escape ali de tirar a bola, de puxar um contra-ataque, de bater uma falta, de bater um escanteio. E quando o Scarpa saiu, o segundo tempo do Atlético foi pífio, o segundo tempo foi morto, o Atlético não fez nada, o segundo tempo horrível do Atlético, horrível, sofrível, e o Atlético conseguiu no lance isolado do Hulk. Eu até tinha falado minutos antes que o Hulk também não tinha jogado nada, não tinha feito quase nada de produtivo. Ele bate um córner maravilhoso, faz o gol olímpico. Aos 45 minutos redondos, o Hulk faz o gol. Faltavam 7 minutos aí para acabar o jogo. Só que o que o Beto disse, o Cuca hoje, para mim, terrível. Bom, vamos lá, o Rap Show vai comandar aí o pós-jogo. Mais tarde a gente volta aí, Rap Show. Meu amigo, o jogo hoje foi cruel. Cruel porque o Atlético no primeiro tempo, ele joga melhor do que o Bahia, na minha opinião. O Bahia não é o dominante, não é o senhor da partida. O Atlético tem o domínio do primeiro tempo. Domínio não, falei besteira. O Atlético joga melhor do que o Bahia. Só que o Bahia não é uma equipe boba. O Bahia, na casa dele, ele perdeu 3 vezes, e das 3 vezes que ele perdeu quando ele estava jogando com o time reserva. Apenas uma vez ele perdeu com o time titular. Apenas uma vez. Isso é importante deixar claro. E aí, meu amigo, o Atlético vai e não consegue, no segundo tempo, jogar bem. O Bahia vai lá, pressiona as linhas do Atlético e faz 1-0. Com esse 1-0 que o Bahia fez, o Atlético vai, tenta subir, tenta melhorar, tenta agredir, mas não consegue. O primeiro tempo foi melhor, é óbvio. Só o idiota que não vê que o primeiro tempo do Atlético foi melhor. Teve mais posse de bola, mais domínio tático e tudo. Só que o segundo tempo não. Segundo tempo o Bahia foi melhor do que o Atlético. Segundo tempo o Bahia jogou bem. Segundo tempo o Bahia foi pra cima. Segundo tempo o Bahia quis mais que o Atlético. Quis mais, teve 6 finalizações a mais, né? Trocou mais passes do que o Atlético, desarmou a mesma quantidade de vezes, 15 para cada vez no segundo tempo, né? E buscou mais o jogo. E conseguiu fazer o seu gol, e depois do seu gol, o Atlético tentou ir pra cima, o Atlético tentou agredir, o Atlético tentou atacar, entendeu? E aí, meu amigo, começou a empilhar atacante. Até que numa jogada do Hulk, porque o Atlético não conseguiu fazer nada de grandioso no segundo tempo, numa boa jogada do Hulk, né, batida de escanteio dele, foi o gol, né, o gol olímpico. E aí, meu amigo, o Bahia, o Atlético parecia que ia virar depois do gol olímpico, o Atlético foi pra cima e de repente o Bahia no finalzinho meteu uma pressão. O Bahia no finalzinho agrediu, no finalzinho ele foi pra cima e aí acabou. O Bahia vence o jogo. Nenhum dos gols, na minha opinião, talvez vocês tenham opinião diferente, mas na minha opinião, nenhum dos gols foi culpa do goleiro, do Gabriel Delfim. Na minha opinião, não foi. O Atlético não jogou bem, melhor que o Bahia, não. O Bahia no segundo tempo foi melhor do que o Galo, gente. Vocês acham que o Bahia foi melhor, que o Atlético é melhor do que o Bahia no segundo tempo? Pra mim, não. Eu também não entendi a substituição do Scarpa. Pra mim é uma substituição bastante sem sentido, visto que o Dudu não tava jogando nada. O Dudu tava assim, horroroso. E mesmo assim o Dudu ficou e o Scarpa saiu. Mas também, vamos ver o que o Cuca vai falar no vestiário, né? Qual é o argumento do Cuca, né? Os números do jogo foram o seguinte, gente, vou dar o número geral do jogo pra vocês, tá? 47% de posse de bola pro Bahia, 53% de posse de bola pro Galo.
Bahia finalizou 18 vezes, o Galo 10. O goleiro do Galo fez 3 defesas, o goleiro do Bahia fez 1. Nós tivemos 7 escanteios, eles 4. Eles fizeram 12 faltas, a gente 11. Nós trocamos 419 passes, muito acima no primeiro tempo. Eles 372. Nós desarmamos 27 vezes, eles 22. Faltas direta pro gol, 12 contra 11. Cartões amarelos, 2 para cada. Quem foram os amarelados? É importante a gente passar isso pro torcedor. O Arana foi amarelado, o Scarpa do Galo, tá? O Arana e o Scarpa do Galo foram os amarelados. Das 18 finalizações do Bahia, 5 foram no gol. Do Atlético, 10, 2 no gol. Né? Então você vê que o Atlético, no segundo tempo, Bahia subiu muito. Finalizações na trave não houve. Finalizações para fora foram 9 do Bahia, 4 do Galo. Chutes defendidos foram 4 para cada lado no total. Finalizações, chute defendido é aquele bloqueado. Finalizações de dentro da área, 7 do Bahia, 3 do Atlético. Finalizações de fora da área foram 11 do Bahia, 7 do Atlético. Passe em profundidade, só o Atlético acertou. Ações com a bola na área do adversário, o Atlético teve 16 e o Bahia 19. Falta sofrida no terço final, 3 para cada. Passes certos, o Galo acertou 344 passes, enquanto o Bahia acertou 295. Foram 20 laterais para o Galo, 23 laterais para o Bahia. E é isso aí, foram os números do jogo, tá certo? Esses foram os números do jogo e não tem muito o que dizer. O Atlético cai para oitavo, uma derrota que vai custar muito caro ao Atlético, e eu vou explicar o porquê agora. Com essa derrota, o Atlético ele cai para oitavo, só que o Galo vai deixar de fazer 2 jogos no Campeonato Brasileiro, vocês sabem disso. O Atlético deixa de fazer 2 jogos por conta do jogo, por conta da incompetência do elenco de não vencer o Bucaramanga, de não vencer o Cienciano, perdão, e vai jogar contra o Bucaramanga. Então hoje o Galo já tem 20º. Com esses 2 jogos a menos, nós vamos cair lá para baixo. Nós vamos lá pro 14º, 15º, nós vamos lá para baixo. E isso vai ser triste. Por quê? Porque diante desse cenário, o Atlético, ele vai começar a pegar aquele burburinho, tá lá embaixo, não vai conseguir vencer. Agora, o Bahia, gente, ele é 4º lugar, tá? Galera que tá aí falando, esse Bahia, o Bahia é 3º lugar, tá certo? O Bahia tem 24 pontos, é o 3º. Obviamente, ele pode perder posição pro Bragantino e pro Palmeiras, que tem jogos a menos, e pro Botafogo e pro Fluminense. Todas essas equipes têm jogos a menos do que o Bahia. Né? Agora, o Bahia abriu do Galo 4 pontos. Então, assim, gente, hoje nós não estamos nem na zona da classificação da Libertadores. Uma vergonha do que nós estamos vendo até aqui. É uma vergonha. Deixa eu dar uma moral aqui pro chats. Deixa eu começar a pôr na tela aqui. O Paulo Henrique falou, time não tem esquema. Rubens sacrificado. A win é o Paulo Henrique. O Everton disse o seguinte, Beto, fiquei com a impressão que na posição que o Rubens jogou, matou o futebol dele. Até marcar ele estava com dificuldade. Iniciar a jogada não é a dele. É uma opinião, concordo com você. Não gostei também da partida do Rubens. Não achei que o Rubens fez uma partida tecnicamente de alto nível igual ele vinha fazendo. Ele vinha fazendo partidas melhores, mas também não foi horrível não. Jogou completamente pelo lado esquerdo. O Alan Franco jogou centralizado e o Gabriel Menino pelo lado direito. Só que o Gabriel Menino o Cuca, eu não entendi, cara. O Cuca manter o Dudu. Não entendi o Cuca manter perdão, como é que é o nome? O Gabriel Menino. Realmente não entendi. Fernando, Rap ainda é a melhor SAF do Brasil? Ué, das SAFs que tem aí, ainda é a melhor. Vendam ou invistam. O jogador não pode ficar sem salário. Concordo completamente. E eu avisei que se tivesse uma derrota hoje, a questão do salário vai ser o que vai bater. O torcedor vai bater nisso com razão. Com razão, o torcedor tá certo. Uma SAF não pode ter salário atrasado, não. É ridículo acharmos que o salário atrasado e tá tudo certo. Não. Se virem, vocês têm que resolver isso. Porque nós não, o problema é seu. Rafael Menin, você vai me desculpar, mas você comprou um time e o seu time vale bilhões. É bilhões, porque vale 2 bilhões ou mais. Dizem que vale até 3. Se o time vale 2, 3 bilhões, eu não quero saber como é que você vai resolver. Eu não quero saber como é que você vai chegar lá. Você tem que resolver, cara. Salário atrasado não pode ter. O que está acontecendo com o Cuca nessa passagem? O time é uma bagunça, um amontoado. É a opinião do Wiltz. O Matheus disse o seguinte, boa noite, Rap Show. Scarpa estava bem no jogo, Dudu era quem deveria ter saído. Ficou muito claro que precisamos de um primeiro volante com saída de bola. Transição horrível, partiu sul-americano. Ô Matheus, você leu minha mente, cara. Na minha opinião, você está coberto de razão. Coberto de razão, é isso mesmo que você disse.
Não tem nem que ver. O Atlético, neste momento, né, precisa de um primeiro volante, precisa de um quebrador de linhas também pelo lado direito, seria importante, né? E eu também concordo com você, a saída foi bem estranha. O time jogou bem, para quem não está recebendo, tá vendo? É o que eu falo para vocês. Agora tudo vai ser isso, né? Eu falo o seguinte, cara, perder para o Bahia, eu falei isso antes, falei isso ontem, perder para o Bahia, não, falei isso hoje pela manhã, perder para o Bahia, lá não é uma coisa, assim, o São Paulo perdeu, o Botafogo perdeu, várias equipes perderam. Bahia é uma boa equipe. O problema é que a coisa está tão bagunçada aqui, tá tão confusa as coisas que estão acontecendo nesse momento no Galo, que acontece, cara? Vira desculpa, vira o argumento, vira o fato. Então, quando você tem essa situação, aí a coisa desanda. Porque você não tá pagando em dia, você não tá colocando o salário lá certinho, aí o que acontece? Todo mundo olha e fala, é culpa do salário atrasado. É um absurdo. E o salário está atrasado, não pode estar atrasado, e que sei lá o quê, E está completamente certo os argumentos, vamos deixar isso muito claro, está completamente certo os argumentos, porém, todavia, entretanto, quando você entra com o salário atrasado, aí acaba a conversa, né, cara? Aí o torcedor vai usar esse argumento e você vai questionar? Não vai questionar, né? Você não vai questionar, porque tá certo. Então, infelizmente, a diretoria que cavucou esse buraco. Foi ela que cavucou esse buraco. O Atlético não tem um meia distribuidor de jogadas. Hoje o Rubens jogou totalmente pelo lado esquerdo. Vocês podem olhar a mancha de calor dele. Eu tô com ela aberta aqui. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Acho que é mais fácil. Quer ver pra mostrar aqui? Pera aí. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Compartilhar a tela. Aqui, ó. Deixa eu pôr a tela pra vocês aí, ó. Olha lá o Rubens. Olha aqui o Rubens, gente. Totalmente pelo lado esquerdo, ó. Tá vendo? Aí o Alan Franco pelo meio. Agora, olha o Gabriel Menino. Olha aí. Olha as manchas. Olha a diferença, gente. Agora olha o Gabriel Menino. E o Gabriel Menino jogou boa parte do jogo. Boa parte do jogo. Olha a diferença de movimentação. Olha a diferença de movimentação, de aparecer. E detalhe, o Gabriel Menino foi sair do time 45, 55, 60, com 20, quase 20 minutos. Então, assim, cara, o time não tá bem. O Gabriel Menino mal e o Cuca insistindo. Sabe? Eu não consegui entender o motivo dele manter, saca? Eu fiquei olhando aqui, eu falei, por que ele tá mantendo esse cara? Qual é o argumento? Entendeu? Qual era o argumento? Eu não, realmente, pra mim, ficou bem difícil de entender. Eu não consegui ver bem isso, não. Se não contratar esse time do Galo, já falei pra vocês. Já falei. Esse time do Galo não vai a lugar nenhum. Esse time do Galo eu venho falando isso há um bom tempo. Quem acompanha as lives do canal, eu já falei. Sem reforços, esse time não vai a lugar nenhum, porque ele já mostrou o que ele consegue. Não tem novidade, não. Esse time já mostrou tudo que ele consegue fazer. O que esse time consegue fazer? Ficar em 8º no Campeonato Brasileiro, é o máximo que ele consegue. Esse time na Sul-Americana, ele não dá conta. E na Copa do Brasil, ele também não dá conta. Tá claro, tá cara de todo mundo aí. Só a diretoria do Atlético, o Paulo Brax, talvez que não vão enxergar isso, né? Se os caras falarem, não, esse time dá conta. Não dá. Já disse, já repeti, já falei. Um time que caiu pro playoff da Sul-Americana. Um time que não conseguia resolver nenhum jogo, matando a pau no primeiro jogo contra o Maringá 2-2. E no Brasileirão está em 8º e deve cair de posição, tá, gente? Porque aqui, ó, abaixo do Galo tem Fluminense, que tem jogo a menos. Tem Mirassol, que tem 2 jogos a menos. Tá certo? Aí o Corinthians já não alcança, né? O resto dali do Corinthians. O Galo vai ficar em 8º porque o Mirassol não joga. Essa é a verdade. O Mirassol não joga. E o Corinthians, para baixo, o Grêmio tem jogos a menos. Pontos a menos. Tem 16 pontos. Chegariam no máximo a 19 pontos. Então, esse não seria o ponto, né? Mas bom, vida que segue, né? Vida que segue. A janela abriu sexta-feira. Há possibilidades de contratações, há jogadores interessantes para se contratar. Eu não acho que a culpa também é só do Cuca, não, tá? O Cuca, por exemplo, ele demorou a tirar o Gabriel Menino, porque ele queria fortalecer o meio-campo, né? Proteger o meio-campo. E, ele, na minha opinião, ele errou. Quem tinha que sair era o Scarpa, mas ele fez essa opção, vida que segue. Agora, eu quero ver as explicações dele, mas o Atlético não tem opção do meio para trás.
O Atlético não tem opção na zaga, não tem opção lá atrás. Infelizmente, nós temos pouquíssimas opções. Pouquíssimas opções. Essa é a grande realidade. Deixa eu te fazer uma pergunta importante aqui, ó. O Brian já falou, Galo do Cuca, hoje é isso aí que vimos. De muitos lampejos individuais. E outra, o Galo pede muito volume de jogo com a saída do Scarpa. Jogou a pá de cal. Concordo. Ninguém entendeu. Sabe qual que é a verdade? Ninguém entendeu a saída do Scarpa. Ninguém entendeu. Tá todo mundo querendo entender. Ah, foi pelo amarelo? Vai, cara. Ninguém tira o outro por conta de amarelo, não. Entendeu? Ninguém tira ninguém por conta de amarelo, não. O Glécio disse o seguinte, meu amigo Glécio. Falta de reforço e salário atrasado são muletas para escancarar a verdade. Cuca é um ex-treinador. Tirar o Scarpa e manter o Dudu é um escárnio com o torcedor. A situação do Galo tem culpado. Cuca, 100%. Eu concordo com você. Eu não estou discordando de você não, viu, Glécio? Concordo. Na minha opinião, o culpado do jogo de hoje foi o Cuca. O Cuca é o vilão do problema. Pessoal, infelizmente o Galo não conseguiu arrancar uma vitória aí contra o Bahia, né? Dentro da casa deles. Também sabemos que dentro da casa deles seria uma partida muito difícil. Na minha opinião, o Galo jogou muito bem, tá? Muito bem mesmo. Diante de todo esse cenário caótico que vem acontecendo dentro do clube, para mim, na minha opinião, jogaram bastante. Tiveram vontade, correram, seguraram até onde deu. Mas infelizmente no final do jogo, no finalzinho mesmo, sofremos um gol que não tinha como reverter nem para o empate, mas fazer o quê? Né? Seguramos essa derrota e prejudicou o Galo. É isso aí, agora é acertar e bola para frente. Pessoal, peço que você se inscreva no canal para quem não é inscrito, ative as notificações para sempre ser avisado quando sair um vídeo novo. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos vai ajudar demais o canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!